Olá, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Tem hoje um tema que eu acho que é interessante para muita gente. Primeiro, problemas de relacionamentos, qualquer tipo de relacionamento. Pode ser com a sua cara metade, com os pais, com os filhos, com amigos, relacionamentos. Outro problema, ansiedade. E daí também a gente pode ligar com depressão, síndrome do pânico, tudo que é hoje um grande problema que a gente está vivendo nesta vida contemporânea, principalmente pós-pandemia. Eu estou aqui com uma pessoa que esteve no Fronteiras da Ciência, foi entrevistada entrevistada comigo antes da pandemia. E ela está retornando hoje, Andréa Villens, uma terapeuta holística de mão cheia, uma excelente profissional que tem feito um trabalho brilhante. Eu tenho certeza que você aí de casa vai gostar da entrevista. Fique aí e eu só vou dar um recadinho do terapeuta ortomolecular Alberto Santini Filho, que convida você, amigo telespectador, a conhecer esta moderna técnica de terapia ortomolecular através de oligoelementos via derme, trazendo enormes benefícios na sua vida física, emocional e até mesmo espiritual. Ele tem cursos em vários países, Brasil, França, China, Bélgica, tem a Clínica de São Paulo, a Clínica de Santos. E se você quiser saber muito mais, é só acessar o site santiniortomolecular.com.br. Você quer agendar uma avaliação? Tome nota do telefone 3232-1909, 3232-1909, e a Clínica de Santos fica na rua Júlio Conceição, 209. Andréa, obrigado mais uma vez por você estar aqui. Estava com saudade já. Eu que agradeço, sua participação estou muito aqui feliz de estar aqui novamente com você. É muito bom. Muito bom mesmo. Andréa, a gente está falando de relacionamentos e logo na introdução eu falei que pode ser qualquer tipo de relacionamentos, né? E aí você tem uma terapia que você aplica e eu gostaria que você falasse, antes da gente citar casos, o que mais? Sim. Como que são a sua terapia? Em 3 fases, como é que ela funciona? Então, há 15 anos eu atuo como terapeuta integrativa, então eu venho fazendo cursos para trazer novas técnicas. Vem se aperfeiçoando já há bastante tempo, né, Andréa? Sim. Então a gente, depois da pandemia, deu um boom em todos esses sintomas de ansiedade, depressão e principalmente também nos relacionamentos, a dificuldades, separações. E eu acabei me especializando em terapia informada para o trauma. Então, não só para pessoa individual, como para casal também, né? Sim. É tanto para um quanto para outro, né? Individual ou terapia de casal mesmo. Então, a gente tem que entender que o trauma, ele não é só aquele abuso sexual, aquele acidente de carro, mas aqueles pequenos traumas que nós trazemos da nossa infância. É importante a gente entender como foi o vínculo com os nossos pais ou cuidadores. Como eu me sentia, se eu me sentia pertencida, se eu me sentia amada ou rejeitada. Então, tudo isso é importante a gente entender que o trauma de desenvolvimento, que nós dizemos, né, lá da nossa infância, ele é o chão da nossa vida adulta. Tudo que eu o alicerce, né? Sim, tudo que eu internalizei, que eu compreendi, porque a criança é aquilo, né? Ela vê, mas ela não consegue, às vezes, naquele momento, compreender, porque a cognição ali não tem como, né? Então, tudo aquilo que a gente traz, aquilo são pequenos traumas que vão estar refletindo hoje no meu dia a dia, na minha fase adulta, repercutindo numa ansiedade, numa depressão, numa crise de pânico e nos relacionamentos. Quantas pessoas não conseguem se relacionar, não conseguem se abrir para um relacionamento? Então, esses traumas, ele vem dessa fase de desenvolvimento, mas também na adolescência, o bullying, ou mesmo na fase adulta, a pessoa foi traída e às vezes ela se fecha, ela não consegue se abrir. Então, a terapia somática, ela vem para reestruturar, para a gente reeducar, para a gente entender quais são os gatilhos que estão, quais são as raízes desses traumas que está repercutindo dessa hiperativação, porque quando a gente está evidenciando esse trauma, a gente vê perigo onde não há.
Então, às vezes, aquele relacionamento está indo, mas de repente você sente, não, me atrasou, ele já está me traindo, sabe? Já vem aqueles gatilhos ali. Então, é importante a gente enfatizar isso e reconhecer, e principalmente na terapia a gente encontra recursos, porque não adianta só eu identificar. Né? Eu tenho que trazer também soluções para esse paciente. Claro. Né? Então, não é só fazer o diagnóstico, né? Sim, tem que cuidar. sim. André, agora a pessoa com os traumas que vem, ou de infância, eu posso incluir outras vidas? Sim, a gente traz também, outras né? vidas. Quantas coisas que a gente Porque traz. às vezes vem de outras vidas, né? Sim. Pelo menos eu acredito nisso. Sim, sim. Então, seja da infância, seja de outras vidas, e cada pessoa repercute isso de uma maneira diferente. Às vezes a pessoa gera um problema de relacionamento, não consegue achar sua cara metade, não consegue se relacionar com as pessoas, pode ser problemas de não conseguir emprego, a pessoa está travada, né? Ou pode ser problemas ligados à saúde, enfim, são tantos problemas que a gente pode ter, ou coisas como ansiedade, depressão, e que é o mais tradicional hoje em dia, né? No nosso dia. Então, né? aí você vai fazer a identificação. Sim, né? São três etapas, vamos três dizer etapas, assim. o tratamento, são Sim. 3 etapas, tá. No primeiro momento, a gente vai ter uma conversa ali. Uma anamnese. Sim, para a gente entender. Tá. Eu tenho um mapa que eu fiz onde a gente vai identificar esses gatilhos, né? Como se eu estou ativada, porque tem pessoas, como eu disse para você, o trauma, você fica, o seu sistema nervoso, eu vejo o perigo onde não há. Eu estou ativada ali, eu não consigo relaxar, né? E não só mentalmente, emocionalmente, mas também biologicamente. São vários hormônios que são liberados, né? Então, eu tenho um estresse, eu vou adoecer, tenho uma inflamação interna. Então, tudo isso vai repercutir na minha vida. Eu tenho que entender que nós somos corpo, né, físico, mental, emocional e espiritual. E eu tenho que cuidar desses 3, né? Basicamente. Então, o que acontece? Isso tudo vai estar repercutindo no meu dia a dia, né? Então, a terapia, nesse primeiro momento, a gente vai identificar esses gatilhos, tá? A gente vai encontrar os recursos, como a gente disse, não adianta nada eu identificar e aí, né? Porque às vezes a pessoa não sabe o que me faz bem, o que faz relaxar, o que eu gosto, quais são meus valores. Porque a dúvida da pessoa é assim, olha, por que eu não consigo me relacionar? Por que eu tenho ansiedade e não consigo me controlar? Né? A pessoa se pergunta. Sim. Então, a gente tem que, juntas, a gente vai identificar esses gatilhos e esses recursos. Então, vamos para a próxima etapa. Você identificou o problema da pessoa, o que está gerando os gatilhos, Sim. e aí você vai para a segunda etapa do tratamento. Sim, aí é a terapia somática, tá? Então, isso é feito, a pessoa está ali sentada numa poltrona, tá? Tem todo ali um amparo ali, um acolhimento, a segurança. A climatização. Sim, tem eu trabalho com vários fragmentos sensoriais, né? A aromaterapia, ela traz isso muito, a música, né? A vibração daquilo, então tem todo um contexto ali, não é só, né? A gente está ali conversando, e tem aquilo, né? Tem toda uma egrégora ali, né? Presente naquele tratamento, né? A sintonização. Então, tudo isso vai repercutir para que a gente consiga conciliar, né? Identificar isso para a gente conseguir ter esses recursos para aquele paciente. Então, nesse segundo momento, que é a terapia somática, o que acontece? A gente vai reconectar as emoções. Por quê? No primeiro momento... Aí você vai orientando a pessoa. Sim, ela vai sentindo. Por quê? O trauma, o que ele faz? Vamos supor, se aconteceu algo, né, eu tenho medo, eu tenho culpa, eu tenho raiva, eu não quero sentir aquilo de novo. Então, na maioria das vezes, a gente tem uma desconexão. Né? Então, eu desconecto daquela emoção porque foi a melhor maneira que eu fiz, que eu consegui sobreviver, vamos supor, daquele abuso sexual, daquele assalto. Então, às vezes, existe até uma perda de memória ali. Às vezes é um assalto que a pessoa passou, né? Um susto qualquer. Sim. Né? Um susto, né? Não precisa Sim. ser o susto não precisa ser de um assalto, mas pode Sim. ser um outro tipo de susto. Sim. Né? Então, que gera um bloqueio. Tudo né? isso, o que acontece? Quando eu não externalizo aquilo, eu não compreendo, aquilo vai somatizando.
e aquilo vai me adoecendo. Tá, mas vamos voltar. No segundo momento, você vai, então, encaminhando a pessoa. Sim, ela vai sentindo novamente aquelas emoções, tá? A gente vai... O que existe? É como uma meditação guiada. É mais ou menos, porque a terapia informada para o trauma existe uma pendulação, né? A gente tem que entender que as nossas emoções, elas são mensagens. Eu tenho que entender que eu tenho luz e eu tenho sombra, né? E eu não posso tirar essa sombra, tipo assim, sabe? Eu tenho medo e eu vou colocando embaixo do tapete. Eu tenho raiva, eu não quero entender, eu não quero compreender. Sim, a gente faz que nem uma pendulação, onde eu sempre coloco metáforas, eu trabalho muito com metáforas, né? Então, vamos supor, eu tenho ali algo como um lixinho aqui e eu tenho um jardim. Né? Então, existe uma pendulação, vamos falar isso metaforicamente, né? Então, aquele medo, aquela raiva, né, que está ali naquele contexto, eu vou pendulando e levando essa pessoa também para aquele lado, para o lado positivo, para o lado da luz. Né? Porque o trauma, a gente tem que ter muita conscientização que eu não posso retraumatizar aquele paciente, certo? Claro. Toma uma aguinha aqui. Sem dúvida. Então, a gente começa a ver não só o lado negativo dessas emoções, daquilo que passou. Sim, aconteceu isso, mas o que aquilo me trouxe de benefício? Porque sempre tem até uma doença, não é verdade? Claro. O que aquilo me engrandeceu? O que aquilo me fortaleceu? Né? Então, a gente precisa olhar. Então, existe uma pendulação nisso. A gente não vai só focar na falta, só no problema. Eu tenho também que ativar essa luz. O que ela tem de bom? Né? Quais são os meus reconhecimentos? Quais são os meus valores? Então, existe essa prática. E aí, a gente vai com uma meditação. Entendi. Então, nesse segundo momento, você vai trabalhar com palavras, com meditação. Sim, né? A gente vai conduzindo, ela vai fechando os olhos, tem todo ali a música, a aromaterapia, tudo para conduzir aquele paciente. Facilitar, né? Para facilitar. E aí a gente vai estar trabalhando o aterramento, o aqui e agora. Porque o que é a ansiedade? Eu estou lá, eu estou no futuro. Né? Então, basicamente, a terapia somática, ela vem o quê? Para te trazer segurança. Eu preciso levar segurança para essa pessoa que está à ansiedade. Não é calma, é segurança. Quando eu tenho segurança no meu corpo, o que eu faço? Eu consigo ter soluções, né, assertivas, eu consigo me valorizar naquele trabalho, eu consigo me valorizar naquele relacionamento, eu consigo colocar limites, eu consigo dizer não sem ter culpas. Quantas pessoas, quantos pacientes, sabe, não conseguem colocar um limite, principalmente às vezes com os filhos. Né? Às vezes são mães que são pais, são separados, então às vezes não consegue colocar um limite ali. Né? Então você não vai deixar aquela criança também por si só crescer. Né? Então é importante a gente entender por esse prisma também. Entendi. Né? E aí a terceira etapa do tratamento, como então, funciona? E aí depois a gente vai na maca. Aí vai para a maca. Vai para a maca, tá? Então, legal. Ali, o que a gente vai trabalhar? Lá eu trabalho a hipnose, né? Onde a gente está nesse mental, como eu falei para você, a gente está muito ansioso, né? Então, a gente vai para ondas cerebrais, onde a gente começa a relaxar. Então, a gente vai para o momento alfa e depois teta, onde a gente vai estar induzindo aquela pessoa a trabalhar algo ali. Né, que eu sinto que é necessário aquela queixa que ela me trouxe, tá? E também a gente vai trabalhar nesse relaxamento, né, que é na maca, também com todo o contexto da música, da frequência ali, que é ativada, em relação à aromaterapia. E a gente vai fazendo, a terapia restaurativa, tem posições na maca onde a gente vai estar trabalhando o músculo da alma.
que é o psoas. Esse músculo, ele retém, né, todo esse trauma que a gente está falando, as emoções. Então, isso que eu falei para você, que nós ficamos hiperativados perante o trauma, perante a ansiedade, né, a gente está ali ligado, eu não consigo soltar. Pode ver quantas vezes a gente fica totalmente tenso, dolorido, principalmente aqui na parte do pescoço, né? Endurece, né? Sim, isso vai gerar o quê? Uma dor de cabeça, insônia. Então, quantas coisas acabam reverberando em você não relaxar. Então, nessa fase, que é a terceira fase que eu falo, né, terceira etapa, a gente vai estar tendo angulações, né, posturas, onde a gente vai relaxar e a gente vai estar o quê? Ampliando o diafragma. Né? Então, se eu amplio o meu diafragma, o que eu faço? Eu vou estar trabalhando a minha respiração, onde a gente trabalhou também na segunda etapa. Né? Porque a gente só vai prestar atenção na nossa respiração quando a gente tem uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Por quê? Está tudo o quê? No piloto automático, está tudo automatizado. Não é bem assim? Sim, é verdade. Então, só de você respirar, se eu falo para você, solta agora um pouquinho, inspire, solta, 3 vezes, você já vai começar a aterrar, você já vai começar a se soltar. O seu corpo, ele vai começar o quê? A sentir segurança, a sentir acolhimento, que é isso que essas terapias que eu estou dizendo para você, elas vão trazer para o paciente, que é isso que ele precisa. Né? Então, nesse terceiro momento, a gente vai estar lá fazendo a hipnose, a gente vai estar trabalhando todas essas posições. Né? Então, existe realmente um relaxamento ali. Tá? Lógico que tem uns apetrechos ali, enfim, de mantinha, porque o nosso sistema nervoso, ele precisa, para ele soltar, ele precisa relaxar. Então, é uma resposta onde a gente está ativando esse físico para o mental, né? Então, existe esse relaxamento aqui e aí eu vou estar, no meu mental, ele vai estar soltando esses pensamentos. Esse trabalho é bastante longo, então, né? Quanto tempo você tem com o paciente? 1h30. 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 Então, a gente faz 90 todo esse processo. As 3 etapas, 1h30. Sim. Sim. Então, é importante a gente frisar também que é uma terapia sob medida. Porque tem gente que vai se soltar mais, tem gente que vai se soltar menos. Né? Tem gente que está tão travada perante esses traumas, né? É como eu vou engessando isso. Então, cada atendimento a gente vai soltando. E é muito interessante que os pacientes já começam a identificar, tipo assim, olha, eu briguei com meu marido, ou eu fiquei ansioso porque eu tive um gatilho X e eu consegui solucionar porque eu tinha aquele recurso. Né? É importante a gente, não só ali naquele atendimento, mas também começar a dar continuidade no dia a dia. Eu falo que são as lições de casa que a gente tem. André, eu vou pedir no próximo bloco para a gente, então, exemplificar caso a caso, porque são muitos, né? Sim. Vamos começar com relacionamento, né? Para ver como que você trabalha, então, que pode ser de forma individual ou o casal, que está passando por algum problema. Sim, também. Né? A gente tem essas duas... Né? Faremos isso no próximo bloco, tá bom? Querido. A gente volta já com a Andréa Willens, rapidinho. Olá, amigo telespectador, estamos de volta hoje conversando aqui, um bate-papo gostoso com a Andréa Willens, uma terapeuta integrativa, né? Melhor chamar assim, né? Integrativa. Estamos falando de problemas de relacionamento, ansiedade e qualquer tipo de problema hoje que ela usa uma técnica muito interessante e que está trazendo excelentes resultados em quem está a procurando, né? Bom, deixa eu só falar desse bloco, que é oferecimento do espaço Beth Curatani, que é uma massoterapeuta especialista em shiatsu para tratamento de problemas relacionados à tensão muscular, fibromialgia, estresse, ansiedade, sono irregular e má postura e demais desconfortos provenientes de estresse físico ou doenças neuromusculares. Ela está há mais de 24 anos no segmento do bem-estar. A Beth Curatani tem em seu espaço também drenagem linfática profunda, reiki e massagem com pedras quentes. Marque uma avaliação pelo WhatsApp aí na telinha 99742
2360. Vou repetir, ó, note aí, 99742-2360. O consultório é no Gonzaga, na rua Doutor Luiz Suplicy 35, e você pode saber mais informações no Instagram, Espaço Curatani. André, vamos agora focar, né, em pontos. Começando com o problema de relacionamento, que pode ser muito vasto, né? Vasto. Mas vamos começar com casais. Se o marido e a mulher que não estão se dando bem e os dois aceitarem fazer uma terapia de casal, você faz esse trabalho com eles e com também os dois juntos. Com os dois juntos ou individualmente também. Às vezes Porque às vezes o marido não quer ir, a mulher não quer ir, né? Sim. Normalmente é o marido que não quer ir, né? Geralmente nós mulheres a gente tem são mais abertas a isso, mas a gente consegue trabalhar e conciliar, né? É aquilo, a gente vai estar trabalhando individualmente aquela Se o casal estiver pessoa. passando uma crise, é legal, né? Sim. Porque às vezes é um tratamento só. Sim. Você vai falar assim, eu vou ficar preso no terapeuta. Às vezes o medo das pessoas é ficar preso em terapeuta, né? Sim, não, né? não. Às vezes é um. Sim. Pode No ser primeiro mais, dois, três, claro. Sim, mas dependendo do que que aquela pessoa está precisando, né? E a abertura daquilo, ou casal ou individual. Mas no primeiro atendimento, a pessoa ela já sente outra pessoa, não quer nem sair. Seja lá qual for o problema, né? Seja lá qual for às o vezes problema. Ansiedade, né? Ansiedade, às vezes o resultado pode ser um. O primeiro atendimento é aquilo, às vezes, só o relaxar, só ela entender qual é o gatilho que está ativando ela já ajuda muito. E nessa terceira fase ali, a terceira etapa, que é da maca, ali ninguém quer sair, Jadir. Ninguém quer sair. Eu falei, às vezes eu até falo assim, eu vou colocar uma salinha do lado, vou colocar umas rodinhas na maca para entrar outro paciente, porque realmente hoje em dia a gente está trabalhando muito, a gente está ligado em tudo, é família, ainda principalmente nós mulheres. Né? A gente tem em casa, a gente tem o trabalho fora de casa. Profissional, do lar. Sim, né? A gente sempre tem os cuidados mãe. Com nossos pais, são os bichinhos, levar a criança para a escola, o filho está adolescente, entra na faculdade ou está namorando, então tudo isso gera, às vezes, algo aqui que você fala assim, gente, e agora? O que eu vou fazer na minha vida? É o ninho vazio que a gente fala, né? Quando esses filhos estão crescendo, porque a gente que é mãe, eu sou mãe, né? Então a gente dedica, os pais também, com certeza, né? Eu e minha esposa estamos no ninho vazio, né? Desde que a minha filha foi morar em Portugal para fazer o doutorado em física, então a gente ficou só eu e ela e a cachorrinha. Sim, então... A gente tem essa síndrome do ninho vazio, Sim, né? Então é importante a gente olhar, porque a gente se esquece, Jadir. Nós mulheres, nós esquecemos muito. Né? A gente sempre está se doando, e chega uma hora que você fala assim, caramba, e o que eu faço? Né? O relacionamento entra nisso também, né? A gente se esquece, a gente se doa. Então, nesse momento que a gente está ali, ela está comigo ali, sabe? É um papo gostoso, sabe? É como tem uma paciente até que fala, parece que é uma extensão da minha casa ali, sabe? É um cômodo gostoso, onde a gente está batendo um papo, que não é um papo só, que tem um fundo ali terapêutico, mas é onde a pessoa, ela se solta, porque ali não tem julgamento, ali não tem nada, ela pode ser ela mesma. Pode ser aberta ali, se abrir, sim, né? Sim. Que é um confessionário, né? Porque você como um padre, né? O segredo de confessionário jamais é revelado, né? E isso também, agora você falou isso, eu lembrei. Eu atendo também não só o casal, mas às vezes o filho, a mãe, porque o que acontece? Às vezes aquele trauma, né, ele é transgeracional, é importante a gente informar isso. Então, às vezes, aquela mãe precisa também de atendimento, não só o filho. Né? Quantas vezes o problema está mais nos pais do que está repercutindo naquele filho, naquele momento. Tantas inseguranças, às vezes, medos, às vezes você nem crenças, padrões que a gente carrega da nossa toda a ancestralidade de outras vidas, dessa vida, e a gente vai estar passando para essas outras gerações. Então, às vezes é importante também essa mãe, esse pai também passar por esse atendimento, por esse tratamento terapêutico para auxiliar melhor esse filho.
Antes da gente mudar o segmento, você tem algum... Eu gosto de causos, Os né? causos, Uns né? causos. Você tem um causo para me contar? Então, tão tantos, né? Mas Sim, vamos ver aqui. de consultório. Sim, de relacionamento. Sem vamos falar dizer- nome, por favor. Não, aqui é sigilo profissional, né? Claro. Eu tinha uma paciente, tenho uma paciente ainda, né? Ela me procurou, né? Uma paciente antiga, enfim. E ela não conseguia, era 3, 4 meses que ela conseguia ter um relacionamento. E aí eu não sei o que acontecia, esse relacionamento não dava certo. Azedava. E ela chegava assim, você quer ver? Já vai ser 3 meses. Tá no Andréa, tempo certo. eu falei, para com isso, né? Enfim, aí o que aconteceu? O que ela me trouxe, né? Eram crenças, eram padrões que ela tinha. É isso que eu falei para você. Esses traumas de desenvolvimento, a gente vai estar o quê? Repercutindo nesse relacionamento com o outro. Com o próximo, né? Então, ela não se sentia, os pais dela, principalmente o pai, era uma pessoa que era ausente, porque trabalhava. Quem sou eu? A gente não está causando, não está cutucando, tipo assim, por que isso, aquilo, meus pais? Eles tinham as vidas de cada um deles, né? Foi aquele processo ali, e ele não estava presente na educação dela, vamos dizer assim. Ela é uma pessoa que viajava muito, enfim. Então, ela se sentia o quê? Rejeitada, abandonada. Então, o que a gente identificou, né? Nesses gatilhos, nesse trauma? O que ela fazia? Ela pesava demais no outro, ela queria demais. Sabe aquela pessoa que ficava ligando direto, se atrasasse, ela já imaginava que estava traindo. Assim, do tipo pegar no pé? Sim, então ela sobrecarregava a relação. Né? A Então, pessoa cansava, né? Sim. Né? E às vezes você via que a pessoa era uma pessoa, um cara legal, um parceiro, uma parceira ali, né? Nesse caso dessa paciente. Então, o que a gente identificou? Tudo aquilo que ela não recebeu desse pai, ela queria nesse relacionamento. Entendi. E às vezes o que acontece? Chega uma hora, a pessoa vai embora, está se sentindo pressionada, eu não consigo ficar mais nisso. Então, a gente identificou o que era. Era um padrão. Então, a gente começou a trabalhar, né? Aí ela se reeduca. Sim, existe uma reeducação ali, né? Ela entende, porque a gente tem que entender que o trauma, ele não é uma sentença. Eu não preciso carregar. Então, o que a gente trabalhou? Nos valores dela, até mesmo no lado profissional, ela não conseguia. Porque isso repercute em tudo. Eu estou insegura. Como o ser humano é complexo, né? Impressionante, né? Complexo, então, às vezes uma coisa simples. Simples, uma coisa que você... O que você vai pensar? Poxa, meu pai não estava presente, meu pai não me abraçou, meu pai não sabe, eu queria que ele me desse parabéns por algo. E de repente aquilo eu internalizei, eu não identifiquei, né? Registrou, porque o corpo, ele guarda marcas, está aqui dentro, não está lá atrás. De 50 anos atrás, 40 anos atrás. É somatizado, né? Sim. Não é uma coisinha, são várias que vão são várias monstro, questões, né? Jadir. Então, é o problema com o pai, é o problema com a mãe, é como eu me senti, sabe? Ali na minha adolescência, eu consegui me expressar, eu me senti, como era a minha autoestima. Então, tudo isso a gente trabalhou, ela reconheceu os seus valores ali em questão. Não, pode concluir. Então, aí ela conseguiu se identificar, ela se valorizou, então ela acaba transmutando aquilo, reconhecendo. Então, se eu me valorizo, eu me sinto segura naquilo, né? No meu ser, na minha essência. Deixa de ser pegajosa, né? Sim. Eu entendo. Não estou falando ela, a pessoa deixa de ser pegajosa. Sim. A partir do momento que ela se valoriza. Sim. Né? Sim, ela entende, ela está segura mesmo, naquela relação. Então, quando eu tenho segurança, o outro vem acrescentar. Por isso que existe tanta... Era uma dependência. Era uma dependência relacionamento emocional. É um complemento, né? Sim. André, eu quero mudar para outro segmento. Sim. Né? Mas só deixar claro, né? Então, quem está nos vendo na televisão, né? E tem algum problema de relacionamento com pais, com filhos, com seu cônjuge, qualquer tipo de problema, temos aqui uma excelente profissional
que vai cuidar de você. Com né, André? certeza. Mas vamos pular para o caso da ansiedade. Por que hoje a ansiedade... O Brasil é um dos países que as pessoas É o são mais primeiro, ansiosas. está no ranking, É o primeiro do ranking? desde 2019. Mas por quê? O que nós brasileiros Então, temos a feito gente de tem. errado? O que eu acredito, né? E as pesquisas mostram isso. A gente não consegue relaxar. Quantas pessoas, pacientes mesmo, final de semana. A nossa sociedade é muito tensa, né? Sim. Sim, então é para ontem, né? A gente tem uma sociedade disso e parece que o momento de você repousar existe uma culpa, existe uma cobrança. Né? É aquilo, a pandemia ela foi muito importante, internet, tudo, mas a gente já acorda, a tela tá ali, o celular, as crianças são assim. Né? Então a gente tem que começar a ter um olhar ali e falar, poxa, eu preciso, porque a gente, você pode ver, tem pessoas que vai e acelera o vídeo, não é assim? Tá tudo muito acelerado. Sim, o próprio WhatsApp coloca agora a velocidade 1,5, velocidade 2, porque as pessoas são ansiosas. Sim. Né? Sim. Eu quero ouvir a pessoa e coloca na velocidade 2, porque na 1 ela não aguenta, não consegue. Ela já passa ali. Então, olha só como a gente está adoecendo. Então, se a gente não sabe, e nós que somos profissionais da saúde, a gente tem que identificar isso. Então, essa terapia informada para o trauma é uma luva ali, sabe? A gente vê e eu vejo os resultados, né? É muito gratificante. Sabe? Porque você vê a pessoa mudando de postura, ela consegue, André, eu consigo soltar, eu consigo relaxar, sabe? No momento, porque às vezes você precisa o quê? O final de semana, as férias, e às vezes você vem mais cansado ainda, é todo dia. Sabe, é um momentinho que você está ali, sabe? Você está tomando um você sente aquilo, você abre. A pessoa deixa de curtir o momento, né? Sim. Porque a cabeça está trabalhando no futuro o tempo todo, né? Então, essa terapia é a gente trabalhar esse aterramento, é o quê? É trabalhar o momento presente, focar o aqui agora, né? Focar agora. Porque é o que a gente tem. Amanhã, eu não sei, e depende das minhas escolhas. As minhas escolhas, o meu amanhã vai ser as minhas escolhas de hoje. Se eu estou mal, se eu estou ansiosa, eu tenho uma paciente que ela tem medo, sabe, de morrer, ela tem medo de ir no médico, ela tem medo de tantas coisas. E olha só, ela não vive, ela foi, está tudo bem, está tudo ok, sabe? Mas quantas coisas a gente deixa de fazer por causa do medo? O medo é algo que te impede de viver. Né? Então, a gente começa a reconectar isso, a gente começa a soltar, sabe? A sentir essa segurança, segurança, Jadir. A segurança, ela traz paz para a gente. Quando a gente está segura, a gente consegue, sabe, dormir, você fica em paz, você deixa seu filho, não é? Você tem segurança, vai dar tudo certo. Mas isso tem que ser trabalhado aqui dentro. Então, a ansiedade, a tua pergunta é essa, a gente está muito no mental, a gente está muito acelerado. Então, eu tenho o quê? Me reconectar mais com a natureza, a gente tem um jardim aí maravilhoso, sabe? Está ali, mas está presente, porque às vezes você está caminhando e você está pensando no que eu vou resolver segunda-feira no trabalho, o que eu tenho que fazer, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que pagar a conta, será que... Nunca curte o momento, né? Nunca curte o momento, né? Então, isso que a gente... é uma reeducação. Então, mais uma vez, ó, já falamos de relacionamento. Se você está ansioso, tem esse tipo de problema que ela está relatando, que, aliás, acho que é difícil alguém que não tem esse problema hoje em dia, né? Todos nós. Estou aqui com uma terapeuta de mão cheia, a André, que está fazendo um trabalho maravilhoso para você acalmar seu coração, desacelerar a mente, para poder viver plenamente, né? Sim. Eu vou fazer agora a agenda do programa. E eu vou começar com um parceiro seu também, que trabalham junto, vocês também evoluíram junto, chamado José Carlos Palermo. Conhece o Palermo? Com certeza, com certeza. Inclusive, o Palermo está aqui com a gente hoje no estúdio também, né? Está aqui com a gente, dando a honra de sua presença aqui com a gente nos estúdios da Santa Cecília TV. E eu vou começar falando dele. Hoje eu vou falar sobre a hipnose clínica. Então, Léo, coloca aí na telinha. Hipnose clínica, descubra o poder transformador da hipnoterapia, do qual você faz também, né? Na terceira fase, né? Sim. Se você busca intensamente um objetivo e sente que, por conta própria, não consegue alcançá-lo, a hipnose clínica pode ser a solução que você procura.
pois ela não apenas desbloqueia o seu potencial, mas também abre portas para uma nova vida repleta de possibilidades. A hipnose é uma ferramenta poderosa que promove transformação pessoal, emagrecimento, enfrentamento de medos e elevação da autoestima e que te ajuda a superar traumas e vícios. Olha, agende um tratamento terapêutico com Palermo no WhatsApp. Tome nota, 13 99 116 0195. Vou repetir, 99 116 0195. Vamos falar agora da farmácia Homeofórmula, que anuncia o Renova Imune. O Renova Imune combina ativos essenciais para fortalecer a imunidade, reduzir inflamações e melhorar o bem-estar em geral. Quais são os principais benefícios? Combate a fadiga, melhora a concentração, alivia dores e inflamações, fortalece a pele, cabelos e unhas, previne perda muscular, cãibras e fraquezas e gera um equilíbrio digestivo. Uma fórmula completa para mais energia, imunidade e qualidade de vida. Converse com uma das farmacêuticas da Homeofórmula. O endereço é Rua Bahia, 194 no Gonzaga, tá bom? E tem também o Empório, que é na Tolentino Filgueiras, 147. Vamos encerrar a agenda com a Seitonoye do Brasil, Regional Santos. Sua vida reflete os seus pensamentos? Que tal cultivar uma mente mais poderosa e harmoniosa? A Seitonoye Regional Santos convida você para o ciclo de estudos da Educação da Vida. Foi o tema do último Fronteiras. Será um encontro especial para transformar pensamentos, fortalecer a espiritualidade e viver com mais felicidade. Não perca esta oportunidade e venha fazer parte desta jornada de autoconhecimento. Vai ser no dia... Aliás, são 8 encontros, 8. O próximo é 10 de maio, é um por mês. Sábado, 10 de maio é o próximo, na Regional de Santos. Inscrições e mais informações na Rua Leonardo Reutemann 17 ou ligue no 3232-6687. E a gente volta já já com a Andréa Willens. Estamos de volta em nosso terceiro e último bloco, hoje conversando com a terapeuta Andréa Willens sobre problemas de relacionamentos, sobre ansiedade, vamos falar sobre até emagrecimento também, né? Quem quer emagrecer, fobias, medos, traumas, sei lá. Tudo que a gente pode através dessa terapia psicossomática que ela faz muito bem. Esse bloco é o oferecimento da loja Magumellen, que continua sendo a melhor loja esotérica de artigos religiosos de Santos, com os melhores preços e qualidades em diversos produtos, como imagens de orixás, imagens católicas, vela 7 dias, vela por quilo, vela tudo quanto é cor, muito mais ainda, a maior variedade de baralhos e tarôs do mercado, sem falar na grande quantidade de pedras brutas e roladas, a pedra do ano, que é o topázio branco, e até mesmo a purpurita, que é uma das pedras mais procuradas. Tudo tem na loja Magumellen, que fica no coração do Gonzaga. É só ir lá procurar o André ou uma das meninas e você terá um atendimento VIP. Olha, o endereço, anote aí, Rua Pereira Barreto, número 12, que é uma rua do ladinho do Shopping Miramar, né? Bem lá no Gonzaga, tá bom? E tem o WhatsApp também, que é o 996620929. Andréa, pessoas que têm compulsão por comer e não conseguem emagrecer, então, você também tem esse tipo de... Sim, isso. Compulsões em geral. Em geral. Em geral, né? Geralmente a mulherada vai pelo fato dos alimentos. O porquê disso, né? É aquilo que a gente acaba descontando em algo. Então, eu estou ansiosa, eu não sei o que eu quero, eu acabei de, vamos supor, de terminar o relacionamento ou no trabalho, eu tive uma discussão. Então, aquilo vem para compensar. Então, na terapia, naquela fase onde a gente entende os gatilhos daquilo, o porquê que eu estou precisando daquilo para absorver, né, para preencher esse vazio,
né? Então, a partir desse momento, a gente começa juntas também a trilhar esse tratamento também, essa compreensão. Porque para a gente mudar, eu tenho que compreender. Eu tenho que compreender e sentir. Né? Então, novamente, eu preciso ter a segurança no meu corpo, o acolhimento no meu corpo, para que eu entenda que aquilo é uma fuga. O que é a bebida? O que é a droga? Isso eu ia falar, como os vícios da droga, dependência química, ou o álcool. Tudo é uma fuga. Então, quando eu entendo que eu preciso preencher não com aquilo e com coisas saudáveis, né, na minha vida, o que está pegando ali? Né? O que eu preciso daquilo? Então, a partir do momento que a gente começa a identificar e trabalhar, a gente passa por todo aquele processo das 3 etapas, onde a gente inclui a hipnose também, né, o relaxamento. Então, tudo isso faz com que você consiga se reestruturar. Né? É aquilo, a gente tem que nutrir. Eu sempre tenho até um exemplo ali, eu gosto muito de dar exemplos assim, né? Então, eu tenho ali um potinho onde todos os dias a gente tem uma retirada, né? Isso eu posso falar emocionalmente, fisicamente, mentalmente. Agora, se eu não nutrir isso com coisas comigo mesmo, o que acontece? Esse potinho, ele vai ficar vazio. Então, tudo isso que a gente trabalha, a gente está nutrindo, sabe? Eu estou me valorizando, eu estou reconhecendo. E é muito importante também quando aquela pessoa, ela consegue algo, né? Uma vitória, eu consegui ultrapassar aquele medo, eu consegui dirigir, que eu não estava conseguindo dirigir, um caso. Eu estou conseguindo ser feliz no meu relacionamento, eu consegui colocar limites. Então, reconhecer aquilo e aquilo que é o nutriente aqui dentro desse potinho, figurativamente, vamos dizer assim. Então, quando eu tenho essa retirada, eu tenho uma discussão com o meu marido, eu tenho uma discussão no trabalho, ou algo, eu fiquei triste, eu não vou ficar mal. Eu só saio do meu eixo, mas eu tenho o quê? Eu tenho nutrientes aqui, emocionais, que me fazem novamente voltar para o meu eixo, novamente ter equilíbrio, novamente conseguir viver, né? Porque se a gente fica só nessa mesmice, dessa falta, a vida fica muito pesada. Mas aí quando é casos assim, eu imagino que aí são mais terapias. Sim, né? Aí é um tratamento. É um tratamento. É um tratamento. A gente tem que entender, tudo bem, que um tratamento, a pessoa, ela já no primeiro atendimento, eu já vou ver meus gatilhos, eu já vou reconhecer meus recursos, a gente vai conseguir conectar essas emoções, o corpo, a gente vai para aquele relaxamento da terceira fase, etapa, que é na maca, eu vou conseguir relaxar. Então, eu consegui soltar, eu estou mais acolhida, mais segura. Mas, num caso específico, a gente precisa de um tratamento. Né? E dependendo da abertura dessa paciente, alguns atendimentos, 4 atendimentos, 5 atendimentos. Aí varia, né? Crianças, você atende também? Desculpa, a partir de 14 anos. Porque eu atendi... Então. Eu atendia 7, 8 anos, mas a gente tem que se especificar, né? É um cuidado diferente, né? São técnicas diferentes. Eu tenho muita responsabilidade em tudo que eu faço, né? Então a gente tem que ter muito embasamento para aquilo. Então eu teria que fazer um curso específico para aquilo, vamos dizer assim. Porque hoje até as crianças estão ficando ansiosas. Sim, né? sim. Então, a partir de 14 anos, né? Então, tudo, a pandemia em si, né? A sociabilização, a parte de relacionamento, infelizmente, os suicídios também, né? Então, muita coisa na internet, muita coisa vindo, muita insegurança. Aquela pessoa, eles começam... As redes sociais tem grande culpa nisso tudo, não tem? As redes sociais? Sim. Tem um lado, como eu falei, tem um lado bom, mas tem um lado... Porque ali, todo mundo mostra... As pessoas se comparam pelas redes sociais, né? Uma comparação. Sim, né? E aquilo vai afetando principalmente os adolescentes, né? Então, porque não tem uma base, não tem uma estrutura ali. Então, o meu corpo não é assim,
Meu cabelo não era aquele jeito, é aquele, o jardim do vizinho é mais bonito que o meu, né? Então a gente tem que trabalhar todo esse contexto da autoestima, da valorização, e é um trabalho mais, né? Uma coisa, gente, nós adultos já temos essa dificuldade, né? Imagino. Mas é muito bonito o resultado, porque aquele adolescente vai ser um adulto melhor. Então é muito gratificante isso também. Você vê, sabe, a resposta, às vezes até mais rápida, vamos dizer assim, porque não tem tanta carga, né, como nós temos, né? A gente julga muito, não vou fazer aquilo outro, né? O adolescente, quando realmente ele está aberto para aquilo, você vê que flui. E eles também estão mais susceptíveis a bullying, né? Sim. Esse é um problema sim, também, sim, né? eu tenho um caso ali caso isolado que foi difícil, mas enfim, agora está num processo. Ilustra pra gente, o telespectador quer saber. Ilustra um caso de um adolescente com bullying. Então, o do bullying, né? Era um rapaz, né? E ele era meio gordinho, enfim. E tinha, né? Aquelas piadinhas que se faz, né? Aquelas gozações, e em casa também ele não tinha um apoio, né? O pai também era meio cheio, enfim, não tinha algo, porque às vezes... Não tinha amparo na família, sim, né? Às vezes a criança quer, mas ali você não... O meio também te corrompe, né? Não adianta ir lá, se o pai começa a comer pizza, aquilo, a criança não tem aquela força que a gente tem. Não, vou fazer, eu tenho consciência daquilo. E aí eu tive depois até que, né, acabei conversando com esses pais também, para começar também a modificar ali a alimentação deles também. O tratamento não é só você, né? Sim, é o contexto familiar, sim, né? Principalmente nesse contexto. Tem que orientar a família, né? Não basta você lá em consultório. Porque o Palermo já falou uma vez assim, o pessoal vai no meu consultório achando que eu sou a terapia. Não, eu vou orientar. Sim. Nós somos os facilitadores. Facilitadores, né? Depende muito da pessoa, da boa vontade da pessoa, né? Quando é um adolescente, ele está ali naquela família, certo? Se eu estou ali, eu sou uma adulta, eu consigo, eu não vou fazer isso, aquilo, às vezes a gente põe o pé, né? A gente abusa. Mas a criança, ela precisa essencialmente do apoio desses pais. Porque senão não vai. Então, aí nós trabalhamos bastante, eu conversei com esses pais, tiveram que fazer ali, né, uma dieta assim um pouco mais, né, mais consistente da família inteira, que foi bom para todos, até também depois... tirar o trauma do garoto, né? Sim, sim, porque e aí a gente mais conseguiu, mental, né? Sim, e hoje ele consegue, tá ali, tá mais magro, né, mas não só, eu acho que são os valores, né? Às vezes você pode ser um pouquinho mais cheio, mas você tem valor ali, não é? Claro. Ninguém precisa daquele biotipo que está ali na internet. Pois é. Né? A gente tem que ser feliz, tendo saúde, não é porque eu estou 5 quilos, 6 quilos a mais que eu não vou ser feliz. Né? Tem outras coisas. O ser humano é cruel, né? O negócio de bullying é um negócio absurdo. É bem complicado. É cruel. André, o que mais as pessoas te procuram em consultório? Então, o carro-chefe, vamos dizer assim, né? É a ansiedade, é o relacionamento, é a depressão, né? São carros-chefes ali que a gente, no dia a dia, sempre tem. Problema de relacionamento sempre tem. Às vezes não é com o parceiro, mas é com a mãe, é com o filho, sempre leva isso na terapia. E também pode ser que a pessoa veio com um problema, mas na verdade é oriundo de um problema de relacionamento. Sim. Quantas vezes a gente, o paciente quer trabalhar algo ali, até eu lembrei de um em relação a emagrecimento. Foi de uma paciente, ela veio, enfim, que ela não conseguia fazer o regime e tal, e ali estava, intrinsecamente, estavam outros valores ali, né, que ela não conseguia identificar. Que foi, ela teve a perda do pai dela, a perda da filha, que acabou viajando. Então, o que ela fazia? A alimentação era aquilo. Ela tampava aquele buraquinho dela. A partir do momento que nós conseguimos identificar a razão, a causa, né, dessa compulsão, você vê como é as coisas, né? E aí ela conseguiu trabalhar e hoje ela está bem. André, deixa eu dar o seu contato para o telespectador. Vou dar agora e daqui a pouquinho dou de novo, tá? A gente está quase acabando, quero dar 2 vezes o seu contato. Tá bom. Se você não pegou a canetinha, vai pegar a canetinha para anotar, tá bom?
Ou bate foto da tela. Hoje em dia você pega o celular, liga, bate foto da tela, é mais rápido, né, do que você anotando em canetinha, né? Mas olha, o contato da Andréia, você está aí com qualquer, dentro do contexto da família, está com problema de relacionamento, de ansiedade, depressão, traumas, fobias, enfim, qualquer tipo de problema, ela faz um tratamento de 1h30 extraordinário. O WhatsApp da Andréia, anote aí, 13 98 153 2165. Vou repetir, 98 153 2165. Pode entrar no Instagram, que aí você vai saber mais. É o nome dela, Andréia, não tem I, tá? Andréia Villens. Villens é com W, Villens e 2 L's, ok? Se puder deixar na telinha, eu agradeço. Já já a gente finaliza o programa e coloca de novo, se você quiser anotar ou bater foto aí na telinha, que é mais fácil, né, Andréia? Sim. Né? E pessoas assim com mais idade também, qual o seu tipo de problema? Atendo. São mais assim pessoas que têm dores. Então, isso que eu falei para você, o trauma, ele deixa você hiperativado, então você não consegue soltar, você não consegue relaxar. É repercutir em problemas físicos. Sim, sim, de dores mesmo. Né? Então, a partir do momento que a gente começa a soltar esse corpo, a relaxar, a pessoa começa a tomar segurança, a ter segurança e ela consegue. Tem um paciente que não conseguiam sair de casa mesmo por insegurança e mesmo por dores. E a gente está fazendo um tratamento tão legal em relação a essa soltura, né? De você relaxar, de você soltar, que ela está conseguindo sair, já consegue ir para o mercado junto com o marido. Então, tudo isso, ela tem segurança. Porque às vezes você pensa assim, poxa, tenho mais idade, eu tenho dor, será que eu não vou cair? Tem todo esse contexto do medo de novo, né, Jadir? Então, a partir do momento que a gente está trazendo essa segurança, esse acolhimento, e ela está conseguindo soltar, como eu falei, né? Isso acontece não só emocionalmente, mas biologicamente está ali dentro, né? Está tudo ali, está tudo conversando, as células, as moléculas ali. A partir do momento que você dá vida, você dá alegria, você dá segurança, a pessoa solta, né? E ela consegue hoje, ela consegue viajar, ela consegue andar, ela consegue viver. Então, é muito gratificante isso. Imagino, eu fico sim, muito feliz. As pessoas que têm fobia, sei lá, de ficar preso no elevador, sim, né? Também, altura, tudo. Aí a hipnose entra tudo em relação a isso também. Aí na terceira etapa você usa a hipnose para esse tipo de problema, então, para as fobias. É um todo ali, né? A gente começa a entender o que está acontecendo, a gente vê os recursos, a gente começa a trabalhar a segurança nesse corpo, o aterramento, a soltar, aprender a respirar, que não é fácil, né? Não é fácil, Tá no automático ali. E depois, nesse terceiro momento... A meditação é um excelente lugar para você aprender a respirar, né? Sim, sim. E você está no momento presente, né? No aqui e agora, você trabalha, você está sentindo a respiração, você está sentindo o seu corpo, né? Então você começa, né, a aterrar, você está aqui, você aproveita o dia, você aproveita a sua família, os seus filhos, porque às vezes você está tão agitada, ansiosa, você briga em algo que, sabe, uma coisa tão boba, banal, e você estraga ali seu dia. Pra Por causa de uma besteira, né, de uma bobagem, né? Sim. Você está há 15 anos já 15 anos atuando como terapeuta. Né? O seu consultório está ali no Banco do Brasil, da Ana Costa? Sim, ali? Em cima do Banco do Brasil, Em cima do banco, Costa. não é no Banco do Brasil. Não, é em cima do Banco do Brasil. A pessoa vai lá no Banco do Brasil, por favor, André Villens está aí? Né? Tá. Não, o prédio em cima do Banco do Brasil, na Ana Costa, ali né? no Pertinho Gonzaga. da Praça Independência, um pouquinho, uma quadra depois da Praça Independência. Sim, é bom, né, que ali é pertinho de tudo, pertinho, né? Tem estacionamento ali do lado, então facilita a vida de todos. É o centro principal, né? Sim. André, eu vou deixar mais uma vez o seu contato. Então, se você quiser ter uma oportunidade de estar com a Andréia aqui, dessa terapeuta aí que faz um trabalho maravilhoso, ajudando muita gente já em Santos há bastante tempo aí, principalmente em relacionamentos, fobias, ansiedade, né, que hoje em dia quem não tem, né? Procure essa terapeuta, veja o trabalho maravilhoso que ela faz. Pode ser uma consulta só, 2, 3, depende de cada um, né? Então vamos lá, WhatsApp, anote o WhatsApp, 98 153 2165. Pega o celular, bate foto, é mais rápido.
98-153-2165. E o Instagram é o nome dela, Andréa Vilens. Lembrando que Vilens é com W, 2 L's, né? E INS, tá? ENS no final. Vilens, Isso. tá na telinha, né? Tá na telinha, né, Tá na Jadir? telinha, mais fácil. Deixa eu falar o próximo programa. Acho que o próximo programa, domingo, que é o primeiro programa, é a Páscoa, né? O domingo de Páscoa. Então eu vou dar umas fériasinhas para mim e eu vou dar uma reprise que me pediram muito esse programa de novo, porque o pessoal gostou também muito, que é o do Alberto Santini Filho, Superando Fraquezas Físicas e Emocionais, tá bom? Então, é o programa da Semana Santa. André, muitíssimo obrigado, adorei conversar com você de novo. Vamos ver se não leva tanto tempo, né? Sim, porque a última vez foi antes da pandemia. Mais. Não vamos ter outra pandemia pra você voltar aqui, né? Não, Jadir, com certeza. Volte antes com a sua simpatia, seu conhecimento. Agradeço mais uma vez, tá? Pela oportunidade de a gente estar aqui falando, né? Para todos, para a gente... saber que o nosso corpo é tão sábio e como é importante a gente deixar ele falar, porque ele por si só é a própria cura. Né? A gente tem que integrar o corpo, a mente e o espírito. Beleza. Muito obrigada. Muito obrigado, André. Agradeço de coração, viu? E agradeço você de casa também pelo carinho de sempre. Paz, saúde e prosperidade.